Esse é o nosso segundo episódio do Guia Definitivo do Creality Print, aqui onde eu mostro no detalhe cada configuração do Creality Print. Meu nome é Lucas e esse é o canal Camada de Mestre. Se você não assistiu o primeiro episódio, corre aqui no canal, tem muita informação importante, tá bom? E sem enrolação, já estamos aqui com o fatiador aberto. Lembrando que essa é a versão 7.1 do Creality Print e vou te mostrar aqui que já temos uma nova atualização do Creality Print, que é a versão 7.2. Eu vou trazer em breve todas as novidades dessa nova versão, mas por enquanto vamos nos manter na versão 7.1. No episódio anterior a gente viu as primeiras ferramentas aqui e nós vamos dar sequência para essas ferramentas dessa barra superior aqui do Creality Print. Esse conjunto de ferramentas que a gente vai ver agora, ele é muito legal para personalização, pequenas personalizações, para você editar tamanho das peças, para editar as cores. Então fica aí até o final do vídeo que tem muita coisa aqui nessa aula hoje. Vou iniciar adicionando uma peça aqui para a gente começar a ver as configurações. Então já tô aqui com o nosso objeto que vai ser editado hoje, é o Banguela, nosso querido Banguela, vamos lá. Então as primeiras ferramentas que nós temos hoje são dividir em objetos e dividir em peças. Nós vamos ver qual a diferença dessas duas ferramentas. Eu vou abrir esse menu aqui do lado, aqui em objetos, ele já vai mostrar pra gente o que a gente tem na mesa aqui. Então eu só tenho um objeto, que é esse aqui, eu vou renomear ele. Você pode dar um duplo clique nele, que já vai abrir a caixa de renomeação, e vou colocar Banguela. Pronto, temos aqui o nosso Banguela, e eu vou duplicar ele aqui pra gente entender o que está sendo mexido. Pô, mais uma mesa e mais um Banguela. Pronto, tenho 3 Banguelas, ok? Aqui, no nosso menu da esquerda, 3 Banguelas. E ok, esse primeiro eu não vou mexer, vamos ver nesse segundo aqui. Então, a gente pode ver aqui que eu tenho apenas um objeto na mesa, que é o Banguela, e eu vou dividir ele em objetos. Quando isso aqui está sendo modelado, no próprio software de modelagem, a gente faz vários objetos, principalmente essa parte aqui da articulação, são vários objetos separados, a gente até consegue enxergar, tá vendo? Vários objetos separados e une, e quando a gente exporta vira um objeto só, que é esse Banguela. Mas às vezes a gente precisa alterar ele, precisa fazer alguma modificação em apenas um pedaço, dependendo da peça que você tem, e aí a gente precisa separar ele. Vamos para nossa primeira ferramenta, que é dividir em objetos. Se eu clicar aqui, ele vai dividir todos os objetos que eu tenho desse nosso Banguela. Então aqui, esse é o original e esse aqui é o dividido. Se você vir aqui no nosso menu do lado da esquerda, pode ver que ele dividiu em 174 partes. Então são muitas partes que ele é feito. E agora o que acontece? Se eu clicar em qualquer parte dele, vai estar toda separado, ó. Eu consigo arrastar e tirar qualquer parte. Eu consigo mudar a cor da parte. Então eu posso arrastar para cá e mudar aqui para verde, por exemplo. Então ele fica todo dividido em vários objetos. Eu posso separar isso aqui em várias mesas, imprimir totalmente separado. Aí aqui depende da necessidade que eu vou ter. Como essa peça ela já é feita pensando em imprimir ela inteira de uma vez, não vai ter muita serventia esse processo que a gente está fazendo, é mais para demonstração. Então aqui eu dividi ele em objetos, eu tenho vários objetos. Eu vou diminuir aqui para a gente conseguir enxergar. Então beleza, vamos para a próxima mesa. E agora a gente vai dividir esse aqui em peças, que é esse aqui, tá aqui, ó, mesa 3, Banguela, e eu vou dividir ele em peças e veja o que vai acontecer. Aqui nós temos de novo nossas 174 peças aqui, 174 peças do Banguela. Porém, se eu clicar, ele não tá em várias peças, ele é uma peça só, um objeto só no caso, dividido em várias partes, e as partes, elas estão aqui. Então aqui eu consigo editar a cor de alguma parte específica, consigo editar a cor, porém ela vai continuar no lugar dela, ok? Então, a principal diferença entre dividir em objetos e dividir em peças é que quando eu divido em objetos, eu tenho vários objetos separados. Quando eu divido em peças, eu tenho o mesmo objeto com várias peças dentro. Vamos fixar isso aqui na cabeça agora. Vou fazer aqui de novo o processo de dividir em objetos. Você vai reparar que aqui ele tem vários objetos pequenos aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, essas escamas. Essa parte das costas dele são objetos únicos que quando eu separo eles vão se apoiar na mesa. Eles não podem ficar flutuando, porque eu não posso ter objetos flutuantes independentes. Só para ilustrar isso, se eu adicionar um objeto aqui, por exemplo, um cubo, tem o cubo, eu quero ele flutuando aqui, o próprio software não vai deixar, ele sempre vai trazer para a mesa, para ele estar apoiado na mesa. E aqui vai ser a mesma coisa, se eu separar por objetos, são vários objetos, e um objeto único ele não pode estar flutuando. Então você vai perceber que eles vão sumir. E onde eles estão? Eles estão apoiados na mesa. Tanto que se eu puxar um aqui, eu consigo ver aqui, ó, pronto, ó. O objeto, ele tá apoiado na mesa. Então, eu tenho vários objetos individuais. Já aqui, quando eu separei em peças, eu não tenho objetos individuais. É apenas um objeto e as partes dele são separadas aqui para conseguir fazer alguma configuração diferente nela. Eu consigo mudar a cor e fazer alguma outra alteração, mas não muito. E ele continua
todas as partes aqui, normal. Eu vou pôr outro objeto na mesa pra fixar isso aqui pra gente, tá bom? Porque essa ferramenta, ela é muito importante e a gente acaba usando bastante. Então eu trouxe esse outro objeto pra gente fixar isso na cabeça, como que funciona a divisão. Eu vou copiar ele aqui. Aí, esse objeto aqui, ó, se eu clicar nele, ele não me dá a opção de dividir em peças, somente dividir em objetos. Por quê? Vamos abrir aqui pra gente ver o que acontece. Esse objeto, quando eu trago ele para o fatiador, ele já tem várias peças. Então, ele é um objeto já separado por peças. Então, quando que vem separado por peças ou não? Não tem bem uma regra, mas normalmente, se você baixa o STL, ele vem em uma peça só. Porém, se você baixa o 3MF, ele já vai vir separado assim. Normalmente ele já vem com as configurações de cor, já com as peças separadas. Eu vou mostrar isso pra vocês direto no MakerWord. Eu vim aqui buscar o nosso porta long neck que a gente tá ali. Provavelmente vocês já viram muito nesses últimos dias isso aqui. E tá aqui, ó. Se você baixar como 3MF, ele já vai vir carregado todas as informações de cor e as peças separadas. Porém, se você vir aqui e baixar o STL, ele vai vir a peça crua. Vamos ver lá no fatiador. Aí aqui, ó, se você baixa o STL, ele vem assim, vem cru, né? E se você vir na lista de objetos, tá vendo aqui, ó, ele não tem as peças, é uma coisa só. E aí o que acontece? Aqui, nesse aqui, ele não deixa a gente dividir em peças, porque já tá, as peças já estão divididas aqui. O que eu posso fazer é dividir em objetos. E aí sim, ele vai dividir em objetos. E olha o que acontece quando a gente divide ele em objetos. Todos os objetos, eles acabam sendo apoiados na mesa. Então, se eu puxar aqui, ó, todos os objetos foram apoiados na mesa. No caso, são 5 objetos, que é o que eu tinha aqui, né? E aqui essas faixas continuaram pintadas porque foi pintado manualmente. Mais pra frente a gente vai ver isso. Mas está bem aqui, ó. Se eu vim aqui e apagar toda a pintura, pronto. Pronto, aqui eu tenho meus objetos aqui. Ok? E nesse aqui, ele é apenas um objeto. E eu posso dividir ele em peças. Aqui, pronto, agora eu tenho minhas 5 peças. E eu posso trocar a cor dele pra ficar no modelo que a gente tá usando, ó. Pronto, aqui pronto, ó. Então, eu baixei aqui o STL, dividi em peças e mudei as cores para ele ficar no padrão que a gente tá usando, tá vendo? E aí fica a mesma coisa. Ok? Deu para entender isso aqui? Vamos para a próxima ferramenta. E aí, agora a nossa próxima ferramenta é a ferramenta de escala. O que essa ferramenta faz? Ela basicamente altera o tamanho dos nossos objetos. Vou clicar nela aqui. E assim que você selecionar elas, você vai ver uma seleção em volta do seu objeto e você consegue alterar livremente aqui. Você pode clicar em qualquer um desses pontos azuis claros aqui ao redor e arrastar ele, que você vai dimensionar a peça proporcionalmente, então sempre vai estar na proporção correta. Ou você pode mover um desses coloridos. Esse verde ele é para o eixo Y, o X é o vermelho, e a gente pode mudar a altura no eixo Z nesse azul escuro aqui, ó. Apenas arrastar. Então a gente pode mudar o tamanho da peça livremente aqui, do jeito que a gente quiser, usando apenas esses pontos, ok? Ok, mas e se eu tenho um tamanho específico para usar? Nesse caso, a gente vai usar aqui essa caixinha. Ela já vem especificando aqui o vermelho é o X, o verde é o Y e o Z o azul. Nessa primeira linha, eu tenho a escala em porcentagem. Então, esses números aqui de cima, eles são porcentagens. Como assim? Se eu colocar 100%, é o tamanho original da peça, 100%. Agora, eu quero o dobro do tamanho dessa peça, então eu vou colocar 200%. Pronto, ela ficou o dobro do tamanho. Metade do tamanho da peça original é 50, certo? 50% do tamanho dela. Então, coloco 50. Ele vai trazer aqui o nosso copo, no nosso porta long neck, no caso, né? Em 50% do tamanho dele. Vou voltar pro 100. Então, isso aqui vai ser sempre a porcentagem do tamanho do objeto. E embaixo eu tenho o tamanho absoluto em milímetros. Então, se eu quero, por exemplo, que esse porta long neck tenha 25 centímetros de altura, eu vou colocar aqui, ó, 250 milímetros no caso, pronto. E ele já vai modificar todas as dimensões proporcionalmente, então eu posso modificar qualquer uma das três, por exemplo, eu quero que ele seja 150 aqui no eixo X, pronto. Ele vai trazer todas as dimensões proporcionalmente, todas as medidas vão ser proporcionais aqui. Não tem aquele perigo de eu mexer numa medida e a peça ficar fora das dimensões que eu quero. E aí, por último, temos essa caixinha de seleção, que é a escala uniforme, que ela serve para quê? Para eu modificar as dimensões de forma unitária. Então, eu posso pôr 100 aqui. Aqui eu posso pôr 50. Opa, 50. E aqui eu posso pôr 150. Então, eu posso modificar as dimensões de forma isolada também, não proporcional. E aí eu seleciono a escala uniforme, ponho 100 e pronto, voltou tudo para o tamanho original. Certo? Então aqui bem simples de entender. Se você tem uma medida que precisa ser exata, então eu coloquei até um bonequinho aqui
Pra ilustrar isso, normalmente quem trabalha com figures precisa de um tamanho específico, normalmente na altura. Então o cliente quer o boneco com 50 centímetros, quer o boneco com 20 centímetros, com 15 centímetros. No caso esse aqui, ó, ele tem 5 centímetros, quase 6, né? Então a gente vai pôr 15 centímetros, põe 150 aqui, pronto, ele redimensionou o boneco inteiro pro tamanho que eu quero. Ele vai ter nossos 15 centímetros de altura e o resto vai estar proporcional. Se eu quiser 20, dá pra pôr também. E aí vai indo o tamanho que eu quiser. Vou diminuir ele um pouco manualmente aqui, ó, pronto. Pronto, bem simples, né? Ferramenta de escala muito simples de entender e muito útil no nosso dia a dia. Nossa próxima ferramenta é a ocuação. Eu vou duplicar o nosso boneco aqui para mostrar o que faz a ocuação. Como o próprio nome já sugere, ela torna o nosso objeto oco. Então ele só te dá uma opção, que é a espessura da parede. Eu vou pôr 1,6, que seria 3 paredes, né? Seria um boneco de 3 paredes. E aqui ele só tem uma opção mesmo, é ocuação, pronto. Clicou, ele já vai fazer, ó. Fez. Então é só isso mesmo. Já tornou o nosso objeto oco. Ele perde a cor, é normal quando a gente faz isso. Mas eu vou fatiar aqui pra você entender o que acontece. Então já tô com ele fatiado aqui pra gente ver como vai ficar. Vou descer aqui, ó, essa barrinha. Pronto, ó. Ele totalmente oco. E na espessura que eu coloquei, que ia ficar 3 paredes, certo? 1, 2, 3 aqui, ó. 1, 2, 3, pronto. É isso. Então ele normalmente ele ficaria assim, né, ó. Com todo o preenchimento dentro. E com a ferramenta ocuação, ele fica totalmente vazio por dentro. Então, bem simples essa ferramenta, é só isso mesmo que ela faz. Bem simples, apenas uma configuração que ela tem. Agora, nossa próxima ferramenta é a ferramenta broca. A ferramenta broca, como o nome já sugere, é para fazer um furo na nossa peça, certo? Então, aqui eu tenho algumas formas. Tenho círculo, triângulo, vai fazer um triângulo, e o quadrado, que vai fazer furo quadrado. Normalmente a gente usa círculo. E aqui, ó, vocês precisam se atentar muito que é o raio que a gente vai determinar aqui. Então, se eu quero um furo de 5 milímetros, eu vou precisar pôr um raio de 2,5 milímetros, porque o raio, ele é a metade do diâmetro, ok? Então, bem tranquilo aqui. Profundidade é até onde o furo vai. Então, se você quer um furo que ultrapasse a peça inteira, você põe um valor mais alto, ó, para ele ultrapassar a peça inteira. Se você quiser um furo que passe apenas algumas camadas, você consegue também colocar aqui o tamanho, para ele não varar a peça, né? Tem uma direção normal, que ele vai fazer um furo na direção da peça. Então aqui essa parede, ela é horizontal, ele vai fazer um furo aqui. Se eu tentar fazer um furo aqui, pronto, ele vai fazer sempre na direção, aí ele vai sempre mostrar lá onde que ele vai estar saindo. Se eu fizer aqui, ó, paralelamente à plataforma, ele vai fazer sempre um furo na horizontal, ele não deixa eu fazer furo aqui em cima, tá vendo? Vai ser sempre um furo aqui, ó. E aí eu tenho esse perpendicular à tela, que ele vai fazer um furo de acordo com o ângulo que eu tô olhando a peça. Então, se eu fizer um furo daqui, ó, ele vai fazer o furo aqui e vai sair mais pra cima, porque eu não tô olhando reto. Ele não vai fazer um furo reto, ele vai seguir a angulação da tela que eu tô tendo aqui. Então, eu tenho, ó, esse meu furo aqui embaixo e o próximo furo, onde ele tá aqui em cima já. Dá pra você ver? Ó, tá vendo? Ele seguiu a angulação da tela que eu estava usando na hora. Então, se eu fizer um mais assim, ele vai sempre seguir essa angulação. O mais normal é a gente usar essa direção normal, que ele vai estar sempre meio que reto mesmo. Então, se eu fizer um furo aqui, usando direção normal, ele vai sair aqui do outro lado. Então, olha a diferença entre o furo normal, que é esse de baixo aqui, e o furo perpendicular da tela, que saiu aqui em cima. Ó, onde estão os furos. Então, eu tenho um furo aqui, um do lado do outro. Desse lado aqui eu tenho o furo um do lado do outro. E aqui eu tenho o furo que ficou um em cima do outro. Então essas são as direções que a gente consegue usar a broca. Só uma ressalva aqui da broca é que ela não consegue aumentar um furo que já existe. Então aqui, ó, nessa peça eu trouxe ela justamente porque ela tem um furo aqui. Então se eu quero aumentar esse furo, eu não consigo selecionar aqui num lugar que não tem nada, porque literalmente não tem nada. Então a gente utiliza de outros meios, outras técnicas para alargar esse furo. Mais pra frente a gente vai ver isso aí, mas é isso. Então, sempre que você já tiver um furo na peça e quiser aumentar ele, a ferramenta broca não vai servir. Ela vai servir para fazer furos novos. Então, voltei com o nosso leãozinho aqui pra gente testar a próxima ferramenta, que é a ferramenta cortar, né? A ferramenta de corte basicamente serve pra gente cortar nossas peças em partes. Vou duplicar nosso leãozinho aqui e vou selecionar aqui, ó, cortar. Quando você seleciona a ferramenta de corte, ela já vai separar nossa peça em duas partes. Então tem a parte superior, que é a azul, e a parte inferior, que é essa rosa. A gente consegue arrastar para pôr a parte que a gente quer realmente cortar, ok? E a gente consegue rotacionar os eixos também. Então, se eu quero cortar na vertical, eu posso simplesmente girar assim e também posso girar aqui, ó.
Então a gente pode cortar em qualquer ângulo. Posso cortar aqui, por exemplo, um ângulo de 45 graus. E aqui, ó, se você girar aqui normalmente, ele vai girar livremente. Porém, se você aproximar o mouse em qualquer um desses tracinhos que ele forma aqui, ó, ele já vai grudar no tracinho, tanto nesse traço dos ângulos maiores aqui, quanto nesses aqui de fora, ó. Então eu consigo selecionar qualquer ângulo. Outra coisa que a gente consegue fazer é selecionar a altura que a gente quer cortar. Então, mesmo que eu possa selecionar livremente aqui a altura que eu quero, eu também consigo colocar a altura aqui, ó. Então, se eu pôr, por exemplo, 10, ele vai para 10 milímetros e tá aqui, ó, bem lá embaixo. Ou então eu posso pôr 50 milímetros e ele já vai mais para cima, tá vendo? Então eu posso tanto livremente aqui, quanto manualmente aqui no número colocar a posição que eu quero cortar. Posso colocar redefinir corte e ele vai voltar pro padrão. Então, na hora de eu cortar, eu posso manter ou eu posso excluir a parte que eu tô cortando. Então eu tenho aqui parte superior, parte inferior, que é o azul e o rosa. Eu posso manter, eu posso excluir. Aqui ele tá selecionado para manter. Se eu desselecionar, ele vai excluir a parte que ele cortou. Vamos testar aqui? Pronto, aqui ele excluiu. Só tem a parte de cima, de baixo agora, né? Vamos de novo, vamos pôr de novo. Vamos cortar. E aí, se eu fizer ao contrário, ele vai excluir a parte de baixo e manter a parte de cima. Ok? Sem segredos até aqui. Aí, na ferramenta de corte, temos dois modos de corte, que esse é o modo plano, que ele vai cortar reto. E temos aqui, ó, o modo encaixe. Nesse modo de encaixe, ele vai criar um encaixe pro corte. Eu vou manter as duas partes aqui e vou executar o corte para você entender. Aqui, ó, pronto, eu cortei, ele vai dividir em duas peças e olha aqui, ó, pronto, ele criou um encaixe nas peças, que é justamente esse encaixe aqui, ó, pronto, encaixou e soltou, ó. Pronto, ele vai criar esse encaixe. E aí esse encaixe você pode definir a profundidade dele, o tamanho desse encaixe. Tá tudo aqui, ó. Aqui eu posso aumentar a profundidade. Ele já vai me mostrar aqui, ó, aumentar a profundidade. Ou diminuir a largura, ou aumentar a largura. Isso aqui é tudo personalizável, ó. Modificar o ângulo. E aí você cria o seu próprio encaixe aqui. Ok? Vamos manter no plano. E aí eu tenho essas opções aqui, ó, de apoiar no corte e virar. Apoiar no corte é apoiar o corte na mesa. Então eu vou pôr aqui, ó, a parte inferior, eu vou apoiar no corte na hora de cortar. Você vai ver que é apoiada na mesa. Aqui, ó, pronto, tá apoiado. Então sempre você pôr apoiar no corte, é apoiar o corte na mesa. Então eu tô fazendo um corte reto, e essa parte reta eu tô apoiando na mesa. Certo? E eu tenho a opção de virar, que ele vai simplesmente virar a peça. Aqui, ó. Por exemplo, eu vou virar a parte de cima e apoiar de baixo no corte. Pronto. Então, a parte de cima ele virou. Deu um 180 graus aqui. E aqui ele apoiou o corte na mesa. Certo? Mesmo que tenha ficado ruim, ele fez o que eu pedi aqui. Aí, pra gente finalizar essa parte aqui, tem os conectores. Então, eu quero cortar a peça, mas eu quero encaixar ela de novo depois. Sei lá, a peça é grande, não cabe na mesa, e eu quero encaixar ela de novo depois. Então a gente vem aqui, ó, adicionar conectores. Pronto, aqui eu tenho 3 tipos de conector, que é o pino, cavilha e plug. O pino, ele vai adicionar um pino na peça. Então quando eu clicar aqui, ó, ele vai criar um pino na peça. Eu defino a profundidade dele, ponho a tolerância, o tamanho dele, ó, mais grosso, mais fino. E se eu quiser um ângulo, eu também consigo angular ele. Ok? Então aqui eu coloquei os conectores, confirmo o conector e realizo o corte. Vou executar o corte aqui, ó. Executei o corte. Aqui, ó, os conectores de pino. Os pinos que eu coloquei já estão aqui. E na outra parte, o buraco já está aqui para ele ser conectado. Então, quando você imprimir, você vai encaixar uma peça na outra através desses conectores. Então, vamos ver os outros tipos de conectores. Então, eu tenho esse de cavilha, que é o que eu mais gosto, que você vai fazer, ele vai fazer buraco, ele vai fazer um buraco na peça e vai fazer um pino separado. Ele vai te fazer um pininho e um buraco separado. Ok? Esse é o que eu mais gosto. Você pode mudar aqui, ó, para triângulo, para quadrado, um quadrado aqui, e pode pôr o hexágono, que é o que eu mais gosto, e pode pôr um círculo, que é o padrão, né? Aqui a profundidade, tamanho, tudo ok. E aí eu vou cortar de novo. Quando você coloca o tipo cavilha, ele vai fazer os buracos na peça. E ele vai te dar os pinos separados aqui, tá vendo? Então você vai imprimir esses pinos aqui e vai encaixar no buraco, tanto aqui quanto na outra parte aqui, ó. Então ele já te dá o encaixe e te dá a peça separada para você imprimir.
Essa é a diferença entre o pino e a cavilha, que o pino ele vai fazer um pino na tua peça e a cavilha é o pino separado. E por último, nós temos conector do tipo plug. Então a gente adiciona um plug aqui e move ele mais ou menos para onde é o meio. Isso aqui geralmente quando é cabeça ou é braço de boneca, alguma coisa que tem que movimentar. Por quê? Porque você consegue encaixar ele aqui e movimentar para o lado. Então aqui você consegue modificar esse plug, tamanho, rotacionar ele. Então aqui você consegue modificar o plug. E depois quando você executar o corte, ele vai ter uma peça com o plug e a outra peça com o buraco para pôr o plug. E aí você encaixa, e esse aqui no caso não seria colado, você vai encaixar e consegue rotacionar a peça. Olha, eu sei que o vídeo tá se estendendo, eu sei que é muita informação, mas eu peço que assista até o final, assista mais de uma vez se necessário. E eu também tô trazendo vídeos no canal de situações reais, onde eu faço edições aqui direto no fatiador e mostro passo a passo como eu faço para imprimir cada peça. O intuito desse guia é realmente ter no detalhe o que faz cada ferramenta do Creality Print. Então vamos já para a próxima ferramenta aqui de hoje, que é operações booleanas. Para operações booleanas eu vou adicionar aqui um cubo e vou adicionar um cilindro. Esse operações booleanas, muita gente tem dificuldade de usar ele, não entende muito bem, mas hoje vai ser realmente o definitivo que você vai aprender. Para usar operações booleanas, você precisa ter duas peças. Eu vou juntar aqui e você já vai entender por que eu estou juntando. Pera aí, deixa eu copiar já, que eu vou precisar. Então, para operações booleanas, você vai precisar de duas peças ou mais, sempre duas peças ou mais, dois objetos ou mais, ok? Então, vou selecionar aqui os dois objetos, aí ele habilita aqui em cima. Se eu selecionar só um, ele não vai habilitar, ó. Ele não deixa clicar, então é sempre dois objetos selecionados, aí ele vai habilitar aqui operações booleanas. Então, operações booleanas, a gente tem três opções de operações: unir, intersecção e subtrair. Vamos começar com unir. Bom, eu tenho aqui minhas duas peças, tá aqui, e unir. Eu só clico em executar aqui, pronto, ele uniu as duas peças. Você vê que ele até mudou a cor, do marronzinho para esse outro bege aqui, e pronto, agora ele virou uma peça só, um objeto só. Não consigo separar ele um do outro mais, agora ele virou apenas um objeto. Vou fazer de novo aqui, porque pode ter sido muito rápido. Eu vou fazer assim, aí eu vou copiar esse aqui. Deixa esse aqui. Aí aqui, pronto. Aqui agora estou com três peças, selecionei as três, operações booleanas, e eu tenho essa opção também aqui, ó, mantenha os modelos originais. Vou até selecionar aqui para você já ver o que acontece. Então eu executo aqui, pronto, uniu. Eu tenho aqui minha peça única, e aqui os modelos originais são essas três peças. Certo? Sem segredo, né? Basta juntar as peças onde você quer. Então bem simples essa parte de unir. Vou apagar aqui, esses aqui, pronto. Agora, a segunda opção das operações booleanas é interseção. Vou manter os modelos originais. E aí, a interseção, ele vai criar o espaço que está entre as duas peças. Vou fazer, é mais fácil do que falar. Pronto, eu tenho minhas duas peças aqui. Aí, se eu fizer aqui, ó. Pronto, é isso aqui que ficou entre as duas peças. Vou colocar um outro tipo de... Pronto, coloquei um dentro do outro. E aqui eu vou fazer a interseção. Qual é a interseção dele? A interseção dessa peça aqui é onde as duas peças se tocam. Então, aqui, esse espaço aqui, onde elas se cruzam, e esse aqui é onde as peças se tocam, ok? Então, vou executar. Pronto, ó, esses dois pedaços aqui, ó. Aqui, nesse caso, como são duas peças, eu tenho a opção de separar por partes ou dividir em objetos. Se eu dividir por partes, ó. Ok? Se eu quero apenas a parte que os dois objetos se tocam, é essa opção que eu vou usar, interseção. Ok? Vou fazer a última vez aqui. Aqui, ó. Onde as peças se cruzam, né? Aí o próximo é o subtrair. O que esse subtrair faz? Ele vai subtrair uma peça da outra. É o inverso do interseção. O interseção, ele vai manter apenas a parte que as peças estão se encostando, ok? Já o subtrair, ele vai eliminar essa parte que as peças estão se encostando. Então vamos lá, ó. Tenho o cilindro e o cubo. E o que acontece aqui? O cubo está subtraindo do cilindro. Então o cilindro é o A, que é a minha peça principal, e o cubo vai subtrair dele. Então toda essa parte do cubo que está entrando para dentro do cilindro aqui, ela vai ser subtraída. Vou colocar aqui para você ver como que funciona. Pronto, ó. Pronto, ó. Se você olhar aqui, ó, foi feita uma cavidade, que é onde encaixa esse cubo aqui, ó. Certo? Vou fazer mais uma vez aqui, ó. Agora eu vou fazer o contrário. Se você quiser inverter essa situação, tem essa opção aqui, ó. Pronto, agora você troca eles de lado, né? Então agora o cubo,
ele é a parte principal e o cilindro é quem vai subtrair. Eu vou tirar aqui, ó, de mantenha os modelos originais e executar. Pronto, ele tirou o cilindro daqui, ó. Como eu tirei o modelo original, excluí o modelo original, ficou aqui. Então, esse subtrair, ele é o inverso da interseção. Deu para entender? Isso aqui, pessoal, usa muito para fazer aquelas letras com o nome dentro. Deixa eu tentar fazer rapidinho aqui para você. Pronto, aqui, ó. Trouxe esse exemplo rapidinho aqui para mostrar como que normalmente é usada essa ferramenta de operações booleanas para quem faz esse tipo de letreiro, que tem uma letra e tem um nome na letra. É basicamente isso. Você vai usar operações booleanas na opção subtrair e você vai subtrair o nome da letra. Vou manter o original aqui pra gente conseguir ver depois, mas é basicamente isso, ó. Eu tenho a letra e tenho o nome, só executar e tá pronto. Vamos ver se ficou. Eu posso pôr pro lado isso aqui. Pronto, ó. Quando eu imprimir isso aqui, vai ficar já com o encaixe certinho, ó. Tá vendo? Ó, se vocês quiserem um tutorial de como fazer essas letras aqui, põe no comentário aí que eu trago pra vocês, tá? Vamos para nossa última ferramenta aqui de hoje, que o vídeo já está se estendendo muito, né? Então vamos lá, nossa última ferramenta aqui que nós vamos ver hoje é essa de medir. Ferramenta de medir é literalmente para você medir o tamanho do objeto que tá na mesa. Então eu consigo aqui selecionar uma face e selecionar outra e ele vai me dar a medida. Simples assim. Simples assim. Se eu quiser medir o diâmetro de alguma circunferência que eu tenho, você tem que selecionar mais ou menos na ponta aqui, ó, e ele vai dar esse círculo no meio, tá vendo? Se eu clicar, ó, já tá aqui, ó, diâmetro 63 milímetros. Se eu quiser alterar esse aqui, eu também consigo. Essa é a grande vantagem da ferramenta medir. Eu consigo fazer uma medida, ver quanto tá medindo aqui e alterar. Por exemplo, aqui tá dando 63 milímetros, e aí vamos supor que eu quero 80 milímetros, que esse furo tem 80 milímetros. Então eu vou editar aqui, lembrando que esse aqui é o raio, que é metade do diâmetro, então se eu quero 80 milímetros, eu vou colocar 40 aqui. Aí eu dou Enter e ele já altera proporcionalmente a peça inteira. Tudo ele vai alterar. Simples assim. Vou exagerar numa medida aqui para você entender que ele mexe a peça inteira. Vou colocar 10. Olha lá. Ficou bem pequenininho, mas ele mexe tudo proporcionalmente, ele mexe tudo. E aí isso serve para qualquer medida que eu fizer dessa peça. Então se eu medir daqui pra cá, ó, tá dando 23. E aí eu quero que dê, sei lá, 60. Pronto. Pronto, então eu consigo, a partir de uma medida, alterar a peça toda proporcionalmente. Essa é a grande vantagem dessa ferramenta de medir. E eu também consigo saber quanto está medindo alguma coisa. Às vezes eu preciso de algum encaixe, ou eu preciso de uma medida bem precisa, eu consigo medir aqui para saber se a peça está certinho do tamanho que eu preciso. Ok? Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, comenta aí o que vocês querem ver nesse canal. E é isso, até a próxima. Valeu!